Bom, estou aqui para fazer alguns comentários sobre alguns questionamentos e ponderações feitas por servidores do banco e de outras instituições sobre o atual quadro dos servidores públicos, tendo em vista a aprovação da PEC 186 e o início da tramitação da PEC 32, a chamada reforma administrativa. Inicialmente, eu quero deixar bem claro, a PEC 186 tem o nome de PEC emergencial desde 2019, antes da gente saber, inclusive, da existência do vírus que causou a pandemia. Esse nome emergencial é porque ela propunha o congelamento de diversas despesas pelo prazo de 2 anos, prazo esse que seria usado para discussão e tramitação com calma da PEC 188, a chamada PEC do Pacto Federativo, que aí sim trataria com um pouco mais de profundidade da relação fiscal entre União, Distrito Federal, Estados e municípios. Só que se aproveitando da pandemia, o governo resolveu colocar na PEC, que seria emergencial, situações da PEC permanente, a 188, inclusive da PEC 187, que trata dos fundos públicos. E é claro que colocou isso como chantagem, dizendo que se não liberasse essa PEC, não tinha dinheiro para pagar o auxílio emergencial, o que não é verdade. Até porque no ano passado o auxílio foi pago sem mexer na PEC, que já existia no Senado. Mas, enfim, no resultado final dessa PEC, naquilo que nos diz respeito diretamente aos servidores públicos, a PEC criou situações de congelamento de contas, de despesas públicas, tanto no âmbito da União quanto dos estados e dos municípios, além do Distrito Federal, em 3 situações. A primeira, criou-se o chamado estado de emergência fiscal, onde na União as despesas primárias obrigatórias, que inclui pessoal e políticas sociais, saúde, educação, previdência, assistência social e tudo mais, e o salário mínimo, não podem ultrapassar 95% do total de despesas primárias. No caso dos estados, Distrito Federal e municípios, é parecido com uma pequena diferença. A comparação feita é despesas correntes versus receitas correntes. Sempre que as despesas correntes atingirem 95% das receitas correntes, se aplicam os mesmos gatilhos que são propostos para a União. Com um detalhe, a maioria dos gatilhos para federais já existe na Constituição, colocados pela emenda 95, a emenda do teto de gastos. Então, qual é a diferença? É simples. O rol de gatilhos é maior, ou seja, acrescenta-se mais gatilhos para federais e aplica-se os mesmos gatilhos para os outros, para estados, DF e municípios. E aí, criando-se a situação de emergência fiscal, congela. Por que prazo? Pelo tempo que demorar a emergência fiscal. Se eu precisar de 1 ano para baixar de 95%, será 1 ano. Se for 2 anos, 2 anos e assim vai. Não tem um prazo definido previamente. A outra situação, que é o que o Paulo Guedes chamava de cláusula da calamidade, é a criação de uma situação em que sempre que o Congresso decretar calamidade pública de âmbito nacional, como foi o caso agora da Covid-19, se aplicam os mesmos gatilhos para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o prazo? O tempo que durar a calamidade pública. Se a calamidade for curta, o prazo é curto. Se a calamidade for longa, o prazo é longo. Mas uma coisa que pouca gente está considerando, que está sendo comentado, pelo menos eu pouco vejo, é um terceiro ponto criado que traz uma nova situação. Muita gente fala da dívida pública. Agora, o que muita gente não comenta é que foi incluído no texto da Constituição a sustentabilidade da dívida pública. Até aí dá para discutir. Mas o que eles colocaram foi um parágrafo dizendo que uma lei complementar a ser editada vai poder aplicar os mesmos gatilhos da calamidade e da emergência fiscal para manter a sustentabilidade da dívida. E aí, de novo, a pergunta: por que prazo? Pelo prazo que for necessário, com critérios que serão colocados nesta lei complementar, até que a sustentabilidade da dívida esteja garantida, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ou seja, nós não temos um critério de congelamento, temos 3. Bem rápido, a PEC 32. 2 pontos. 1. A partir da PEC 32, o artigo 84 da Constituição passa a dizer que o presidente da República pode, por decreto, alterar coisas que só poderiam ser feitas por lei. 2 exemplos. Ele pode extinguir, criar, fundir, transformar órgãos públicos federais. E com servidores, ele pode extinguir cargos,
alterar, reorganizar e modificar as atribuições do cargo. Tudo isso foi criado por lei, não pode ser alterado por decreto. E eles querem colocar na Constituição que um decreto do presidente, sem perguntar nada ao Congresso, pode fazer isso. Minha opinião, vai dar muita briga no Poder Judiciário. E a outra observação que eu acho que nós temos que ter bem claro é o seguinte: a partir da aprovação da PEC 32, o atual regime jurídico que pega 100% dos servidores deixa de existir, surgindo pelo menos 3 regimes jurídicos diferentes só na esfera federal. Um para os ocupantes de cargo típico de Estado. Um para os atuais servidores que ainda estarão na ativa ou mesmo aposentados depois da promulgação da emenda resultante da PEC 32. E o terceiro para os chamados cargos por prazo indeterminado, que são aqueles que irão substituir os atuais servidores à medida que necessitar de concurso, porque o quadro está diminuindo. Principal consequência para isso: os atuais aposentados perderão a paridade no momento em que o último servidor tiver aposentado, porque quem entrar não entra no mesmo cargo, entra na nova situação. E uma outra coisa: a partir de um novo regime jurídico único, novas formas de avaliação de desempenho, novas formas de desenvolvimento e novas formas de remuneração para todos os 3. Ou seja, não há quem não seja atingido. E aqui eu termino com uma observação que foi colocada acerca da aprovação da autonomia do Banco Central. A questão é: a autonomia dá alguma garantia aos servidores do Banco Central de estarem isentos dessas reformas? Bem, objetivamente não, por um motivo muito simples. A mesma questão que foi colocada trouxe junto. Está dito no texto da lei aprovada que o Banco Central é uma autarquia especial que tem autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Beleza, só que tem um detalhe: todas as autarquias e fundações públicas têm essa mesma autonomia. A autonomia financeira e administrativa todas têm. Significa o quê? Continuam os servidores do Banco Central sendo tratados como servidores do Poder Executivo Federal sem nenhuma diferença. O mais próximo que pode dizer que aconteceu na autonomia do Banco Central é que os diretores do banco passam a ter um mandato fixo, desencontrado do mandato do presidente da República, para não sofrer interferência política. Só isso. Fora isso, do ponto de vista administrativo, não altera em nada a parte de gestão de pessoas do Banco Central.